Hoje eu vou dar genética. Semana que vem eu pensei em ecologia. Aí, sempre duas questãozinhas. 10 minutinhos. Mais ou menos em médio. Vamos dar Zoo 1 e Zoo 2, né? Invertebrado e invertebrado. Morfologia vegetal. Bioquímica, morfologia vegetal, fisiologia animal. Nós vamos bater, nós vamos chegar lá com... Até lá, pelo menos, com uns 40 exercícios aí. 6 questões do vestibular vai pegar. Pega 6. Show de bola. Show de bola. Bora lá? Vamos! Pessoal, então é o seguinte. A nossa ideia aí é dar uma força para vocês aí. É uma live curta, tá? Mas que tenha foco, tenha direcionamento mesmo, tá? Então, o que nós produzimos? Eu vou produzir sempre duas questões, vou falar um pouquinho do conteúdo, então vou jogar um pouquinho no conteúdo, né? Para a gente só recapitular e lembrar. Mas a ideia, o foco principal é fazer o quê? É que vocês, junto comigo, resolvam o exercício ali e qualquer coisa coloque no chat uma dúvida aí para a gente poder estar respondendo, ok? Beleza? Pode passar, mano. Então é o seguinte, galera. Dentro do que nós estamos falando de biologia, os 10 minutos com o professor Newton, o que eu vou falar? Vou falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, tá? Então, dentro da questão de genética, que pega a primeira lei de Mendel, tem 12 questões de 2012 para cá, que já entraram, que é sobre esse tema. Em 2020 eu peguei mais ou menos os últimos 8 anos ali e observei que tem batido, tá? A primeira lei de Mendel, também conhecida como dominância completa. Dentro de genética, a genética tem o quê? Eu tenho vários pontos divisórios dentro da genética, né? Um deles é a primeira lei de Mendel. Mas a gente dá para trabalhar vários outros conteúdos ainda de genética. O nosso exclusivo hoje é falar da primeira lei, tá? É um tema bem recorrente no Enem, como eu disse para vocês ali. Então, ele tem entrado muitas questões. Como eu falei, 2012 para cá, teve 12 questões sobre a primeira lei de Mendel. Então, eles têm batido, né? E, possivelmente, pode entrar aí também agora aí nesse ano de 2020 aí, tá? E o que seria essa tal de genética, quando a gente fala? O que é a genética? O que ela estuda? Ela vai estudar, basicamente, os caracteres adquiridos. Então, o que acontece? A parte hereditária nossa. Então, por exemplo, a mãe tomou um vinho com o pai, teve aquele trem lá, aquela relação, juntou os gametas formaram. Então, a parte interna disso daí é a genética. Estudar os genes, aquilo que foi transmitido, aquilo que foi herdado da gente em relação aos nossos ancestrais aí, tá? Isso é a parte da genética. Uma coisa muito importante quando fala de genética são conceitos. Então, se nós não entendermos os conceitos, a gente não vai resolver exercício nenhum. Então, isso daqui, quando cair, você tem que saber o que é. Porque senão você não resolve exercício nenhum de genética. Parece que é um susto, né? Quando a gente fala de genética, puta, genética, ferrou, já era. Não, na verdade é o quê? Se nós entendemos os conceitos, vai embora, vai embora. Por exemplo, lá, tem que saber o que é o DNA, né? O que seria essa molécula de DNA, né? Os nucleotídeos que a gente chama, né? Então, isso tem que saber. Eu tenho que saber o que é um gene. Professor, o que é um gene? O gene é um pedaço do DNA, onde codifica uma informação, pode codificar proteína e tem uma informação em relação ao nosso organismo. Né? Então, tudo que a gente fala em gene, ele seria local do DNA onde codifica uma proteína e tem as informações genéticas hereditárias nossas, tá? Quando a gente fala em homozigoto e heterozigoto, tem que saber. Lembra que o homo é igual, hétero diferente, o zigoto diferente, o zigoto igual. Então, se eu pegar lá uma característica que é homozigota, ela está duplicada. A gente fala de gene, você tem que lembrar também de gene alelos. O que seria isso? O que é um gene alélico? É o local específico para uma característica dentro do nosso DNA. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, lá, recebi uma parte da minha mãe e recebi uma parte do meu pai. Se for a mesma característica, isso ali é um gene alélico. Então, por exemplo, lá, olhos claros.
Eu recebi parte da minha mãe, recebi parte do meu pai e formou. Então, o gene alélico de óleos, dizemos assim. Tá? Isso é importante a gente saber, que é o que é gene alélico. Outra característica também, dominante ou recessivo. Quem domina e quem é dominado. Né? Então, eu tenho os dominantes e tenho os recessivos para característica. Se eu pensar em uma característica, de novo, cor de olhos. Então, se eu tenho lá castanho e claro, castanho é uma característica que domina, sobressai sobre o claro. Então, quer dizer que, para característica cor dos olhos, eu tenho o dominante e o recessivo. Tá? Se eu pensar em ervilha, eu tenho a ervilha verde e amarela. Então, eu tenho a amarela domina a verde. Então, ela é dominante, ela sobressai essa característica sobre a cor da ervilha. Tá? Genótipo e fenótipo, toda vez que se fala em genótipo e fenótipo, genótipo é a parte interna, dentro. Fenótipo é o interno mais o ambiente, a característica em si. Então, se eu falar assim que eu tenho cor de olhos azuis, eu estou falando de fenótipo, porque é a característica que nós estamos enxergando. Mas como é que eu lá dentro para dar azul? Ah, o professor é azinho, genótipo. Aquelas histórias das letrinhas, tá? Então, o azinho se torna, condiciona, né? A possibilidade do cara ter a cor de olhos azuis. Então, só que externamente o que nós vemos aqui, enxergamos, é fenótipo. O que nós estamos lá dentro internamente é o tal do genótipo. Como é que eu posso dizer assim? Ó? Se eu falar azão para vocês, genótipo. Se eu falar azinho, genótipo. Se eu falar azinho, genótipo. Cor do olho, azul, fenótipo. Pegaram? Show de bola? Top? Portação. O trabalho de Mendel, o que o Mendel fez? Mendel foi o cara. Né? Então, o que ele queria comprovar? Que as características eram transmitidas dentro das famílias e das espécies. Né? Ele procurou pesquisar a ervilha. Sabe por que ele escolheu a ervilha, não usou alface, couve, um outro trem? Porque a ervilha, ela é rápido, acelerado o processo de desenvolvimento dela, né? E ela é bem resistente. Então, para eu ter um nível de amostra significativa para o meu experimento, eu trabalhei com ervilha, ele trabalhou com ervilha. Beleza? Então, o que ele fez com as ervilhas? Ele plantou as ervilhinhas lá e ele observou o quê? Que ele, no fluxo de processo que a gente chama de F1, do resultado, ele cruzou uma amarela com uma verde. Então, ele pegou uma cor amarela, cruzou com a verde, e a hora que gerou lá uma plantinha nova, só nasceu amarela. Daí ele falou, pô, que isso? Cadê as verdinhas que eu plantei nesse trem aqui? Não tinha. Daí ele pegou aquele cruzamento que ele fez, essas amarelinhas, que foi o resultado, a gente chama isso de F1. Esse resultado, ele possibilitou um novo cruzamento. Então ele pegou aquelas ervilhas que eram o resultado da verde com a amarela, que só deu amarelo, ele cruzou novamente. E o resultado que ele tem depois, que a gente chama de F2, ele teve 3/1. Então, de cada 4 nascimentos, uma era verde e 3 era amarela. Então, ele observou que aquela característica não sumiu, não desapareceu, ela ficou guardada. E voltou numa próxima etapa. Né? Então, ele conseguiu comprovar que as características são hereditárias. Esse, basicamente, foi o trabalho do Mendel, tá? Esse aqui é o resultado. Então, ele cruzou lá amarela com verde, só deu amarela. Ele pegou o resultado desse cruzamento, chamou de F1, cruzou de novo, e o F2 dele, olha a verdinha aparecendo aqui de novo. Então, essa característica era de lá, tá? Vamos para o exercício, rapidão, senão nós falamos, tem que cumprir. É 10 minutinhos só, né, gente? Vamos tentar chegar. Então, olha lá, o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Pode descer. Então, eu tenho aqui, ó. Esses aqui, quando a gente fala em heredograma, o que nós temos? Então, quando não estiver pintado, ele tem um problema. Então, ele está relacionando aqui os que estão pintados aqui, eles têm um problema. Pode ir. O indivíduo representado pelo número 10, olha o 10 aqui, ó. Preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética aos seus filhos, calcula que a probabilidade dele ser portador desse alelo é D. Ele quer saber se ele casar, qual é a chance dele passar esse trem. Que a gente pega lá, aqui tem um problema, tô vendo que tem 2 normais aqui, gerou um problema? Então, quando a gente pega um exercício desse, 2 normais com problema, a doença é recessiva.
A gente já sabe, né? Porque se fosse dominante, a galera tudo ia ter doente. Como a gente tem 3 normais aqui, ó, a gente já bate aqui. Casal normal, filho doente, doença recessiva. Então eu sei que isso aqui é recessivo, é azinho, azinho. Esses aqui não tem a doença, então cada um deles tem um A maiúsculo. A gente sabe que ele tem um A maiúsculo, correto? Então a probabilidade dele de passar, né, dele ter um Azinho, quanto é? Como é que é esse daqui? Como ele tem Azinho aqui, tem um Azinho aqui e um Azinho aqui. Ambos são o quê? Heterozigotos, né? São azão, azinho. Se eu fazer esse cruzamento aqui, qual é a chance dela passar o azinho? 50%. Qual é a chance dele passar o azinho? 50%. Como esse aqui é normal, então ele é um heterozigoto, né? E a batida vai ser... nesse tipo de cruzamento, a gente sabe que a possibilidade desse cara ter esse gene, esse alelo, né? Ele é de 25%, porque se eu cruzar azão, azinho com azão, azinho, a gente vai fazer já um exercício desse, qual é a chance do azinho descer? 25%. Vou mostrar para vocês no quadrinho, tá, gente? Para ficar bem claro. Pode passar para outra. Vai embora. Esse daqui que nós vamos mostrar, olha lá. Em ervilhas, a cor amarela dominante em relação a verde, do cruzamento de heterozigotos. O que é o heterozigoto, professor? Diferente. Azão, letras diferentes, azão, azinho. Nasceram 720 descendentes. Assinale a opção cujo número correspondente à quantidade de descendentes amarelos. Eu quero os amarelinhos. Tá? Nasceram 720 descendentes. Assinale a opção cujo número correspondente à quantidade de descendentes amarelos. Eu quero os amarelinhos. Tá? Então, vamos lá. Pode passar. Então, eu tenho lá, azão, azinho. Esse daqui a gente chama o quadro de Punnett, o nome desse cara aqui. E eu faço o que com ele? Eu vou distribuir, pense que isso aqui é um corte, então a parte masculina do lado de lá, a parte feminina vai estar aqui. Então isso aqui é um quadro. Pense como que a gente monta o quadro, professor. Lembra do jogo da velha? Faz o jogo da velha e fecha. Você montou o quadro de Punnett, de primeira lei de Mendel. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, já joguei lá, né? Deixei o azinho. Lembra que eles são um casal que é heterozigoto. Então ambos os dois são azão, tem o azão. E ambos os dois vão ter azinho, azinho. O que eu vou fazer? Se eu cruzar esse com esse, vai dar aqui. Azão com azão, deu azão, azão. Esse com aquele? Azão, azinho. Esse com esse. E esse com aquele. Então o casal é heterozigoto e aqui é a chance dos filhos nascerem. Como que os filhos podem nascer? Tá? Pode clicar. Amarelo. Esse daqui vai ser que cor? Amarelo. E esse aqui? Yellow, amarelo. E aquele lá? Verdinho. Opa, saiu verdinho lá. Então a pergunta é, quantos amarelos eu possuo? Então de 4 nascimentos, eu tenho 3 verdes, 3 amarelos, 75%. E 25% deles é verde. Tem para frente. Então, se eu pegar aqui, o desejo meu, vamos lá. Se eu colocar quantos porcentagem de amarelos eu tenho? 75%. Quantos de verde? 25%. Professor, isso é fenótipo ou é genótipo? Aí está a pergunta. Vocês viram que nós estamos falando de cor? Então, as cores são o que aqui? É o fenótipo dele. Porque é a característica que eu estou olhando. Agora, se a pergunta fosse assim, professor, quero saber do genótipo desse cara. O genótipo, ele vai ter um genótipo dessa forma, 2 genótipos dessa forma e um genótipo daquele. Viu que os resultados não batem, fenótipo e genótipo? Porque se eu fosse colocar em porcentagem isso aqui, ele ficaria o quê? De cada 4 nascimentos, 3 amarelos. De cada 4 nascimentos, 1. Agora o genótipo. 1 a cada 4, 2 a cada 4 e 1 a cada 4. Você viu que mudou? Conseguiram perceber? Então, 2 que a gente pode fazer. Se eu perguntasse para vocês dentro do exercício, eu quisesse saber a quantidade de primeiros e amarelos, eu ia fazer o quê? Dos 100% que é 720, eu ia pegar
3 deles, né? Se eu quiser saber do verdinho, 180. Se eu quiser saber do amarelo, pode passar a mão. Ele teria 540. Então, 3 partes de 720 bateria aqui. Agora, se eu pedisse na pergunta a quantidade de verdinhas, de plantinhas, de sementes verdinhas, né? Das ervilhas verdes, ele entraria aqui. O caso do exercício é amarelo, mas o professor até colocou ali para verde, tá, gente? É 180, são as verdinhas. E o 500 e pode ir. 540 é o total? 540 é o total das amarelas, tá? Vamos pra música? Vamos encerrar com a música? Então a música é o seguinte. Deixa eu ver tentar arranhar aqui alguma coisa aqui, ó. Mas ela é assim, ó. Com asinha, heterozigose já. Asinha, fez genética. Faz muito tempo que o medo estudou tudo isso. E lembrar das ervilhas do medo me deixou muito estressado. Mas logo fui aprendendo e fiquei otimista. Razão é a dominante, homozigoto é um fato. Mano, continua. Ali, mais uma. Mas tudo que acontece na vida, o fenótipo define um destino. Ser do gene recessivo, azinho, meu caro. Genótipo não pode ser visto, lembre sempre disso. Mas pode ser, sim, estudado. Por favor, professor, como aprendo isso na aula? Se eu estudar, me dedicar, objetivos serão traçados. Com asinha, heterozigose já. Asinha, vê genética. Galera. Poderia ser pior, né, gente? Se tivesse corda... Puta que pariu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês aqui, galera. Ai, mano. Beleza. Tocamos, né, cara? Galera, a aulinha fica gravada, mano. Passa. Dá pra repassar ela depois e tal, beleza? E vamos ver aí se semana que vem a gente já faz uma outra, né? Ficou top a música, né? Imagina que alguém soubesse cantar. Ele não precisa boicotar, ele não precisa boicotar os concorrentes. Pode passar. Galera, um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui. E a semana que vem vamos fazer mais 2 exercícios. E assim, sequencial, nós vamos até o dia da prova do Enem lá, beleza? Um beijo, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, galera.